Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana no bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E ontem tivemos aí novidades, né? Hoje temos novidades com a capa nova do meu vídeo, né? Estamos testando a inteligência artificial, vamos ver se vocês gostam. E a novidade foi do Trump, né? Meteu uma cartinha ali via Trump Social, né? Truth Social, para o Lula, dizendo que ia meter a tarifa de 50% a partir de 1º de agosto, né, em todos os produtos brasileiros. Ainda tem aqueles outros que têm as alíquotas, que eu não sei exatamente quais são, não ficou clara, né, os que têm alíquotas especiais. E mais uma coisa que não deram tanta importância, mas é muito importante, é a abertura de uma investigação da seção 301. Essa investigação é a investigação que eles fazem para chegar à conclusão do tipo de sanção que eles vão fazer a um determinado país. Então, assim, quem foram os países que já passaram por isso? A Rússia, por causa da guerra da Ucrânia, Cuba, há muito tempo atrás, Venezuela, mais recentemente, e com embargos aí pesados, né? Então, esse negócio aí pode realmente escalar para um nível muito ruim para o Brasil, tá? Não estão dando importância para isso, mas a gente tem que lembrar que, independente de quem está certo, quem está errado, se é soberania ou não, o que importa é o poder que os Estados Unidos e o Trump têm de fazer a vida do Brasil muito difícil, tá? E ele começou a fazer isso e ele pode continuar, independente dos objetivos dele, a questão é, ele pode, tá? Então nós temos que operar sabendo desse cenário. Ontem o Ibov foi testar ali o fundo novamente, né, da consolidação, nós vamos ver nos gráficos, e o dólar deu uma disparada, fechando ali perto dos 5,60, né? E isso tudo acontecendo enquanto o mercado internacional está tudo num mar de rosas, né? Ou seja, todo mundo rompendo o topo histórico, volatilidade lá embaixo, nenhum problema à vista até o momento, né? E o Brasil passando aí por esse perrengue, né? Então é o que é, vamos ver o que os gráficos nos dizem, né? E aí hoje nós podemos ter aí a perda do fundo do Ibov, né, do índice, e pode ser muito feio. E o dólar já falou para onde ele quer ir, a gente já sabia disso, né? Então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no MFDX, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, como eu disse, o mapa de calor, olha, todo mundo aqui verdinho, né? Quem está sofrendo mais? O EWZ fechou feio e ainda acho que não está nem tudo aqui por causa do horário, né? E a China, né? Também um pouquinho ruim, principalmente por causa do peso aqui da Alibaba, né? Mas o resto do mundo, tudo verdinho. E o mercado americano também teve mais um dia positivo, né? Não foi explosivo, mas foi um dia bonito, né? Com alguns ativos aqui em destaque, né? E hoje eu vou mostrar para vocês aqui a NVIDIA especialmente, porque entre as magníficas, ela é que está com a melhor oportunidade de compra agora. Eu quero mostrar isso no gráfico para vocês. E aí, aqui os gráficos mais do mesmo, né? Não precisamos nem perder muito tempo. VIX aqui embaixo, querendo fazer até pivô de baixa. Os juros no mesmo patamar. Ontem deu uma quedazinha aqui, mas continua na mesma região de preço, né? Os juros americanos, aqui os juros europeus, também a mesma coisa, tentando subir um pouco mais numa mesma região de preço. E o japonês também, olha, já há 3 dias aqui na mesma região. Indo aqui para o S&P 500, olha, veja que nós tivemos aqui esse candle de alta aqui, mas um candle pequeno, né? Isso daqui é uma consolidação, a qualquer momento deve ter um rompimento aqui para fazer uma nova compra, né? Digo a mesma coisa para a Nasdaq, né? Que também é acima do topo histórico aqui, consolidado já há 5 dias, e a qualquer momento esse negócio pode romper para cima. O Dow Jones consolidou aqui no topo histórico, né? Então tá pegando o embalo aqui, a qualquer momento esse negócio pode romper. Por que eu disse isso daqui? Porque a gente trabalha na análise técnica com probabilidades, né? Então, se você está numa tendência de alta, o ativo chega num ponto de resistência e ao invés de ele corrigir, ele começa a lateralizar, é porque ele está pegando embalo para fazer um próximo rompimento, tá? É o que geralmente acontece. E aí a gente vê aqui o Russell 2000 também, olha só, pronto para fazer mais um pivô de alta. Ontem a Alemanha teve um dia magnífico, né? Quem segue o Modé lá no Instagram e também está lá no grupo Tudo sobre a Bolsa de Valores, né? Aliás, se você não está, entre lá na bio do Modé e
se inscreva, é de graça, tá? Onde nós mostramos ali um monte de operações, um monte de oportunidades, tá? E aí, ontem fez esse dia maravilhoso aqui, eu fiz vários trades e eu mandei os trades que eu fiz lá no grupo, né? E aqui acionou agora uma compra pelo gráfico semanal um rompimento, né? Desse DAX. Quem está fazendo a mesma coisa hoje é o Reino Unido. Olha só, a barra de rompimento aqui do topo estava enrolando fazia um tempo. O Reino Unido costuma, quando faz esses movimentos, ser explosivo, né? Então, tem que montar nesse cavalo. A França realmente, olha, acionou aqui o rompimento dessa linha de tendência e agora ele está aqui no último, a última resistência importante, né? O ideal seria ele dar uma paradinha aqui, fazer uma voltada para deixar um stop e aí teria uma compra aqui na França também, tá? E a Espanha, que acionou aqui essa bandeira de alta ontem, né? Com um belo de um candle, hoje está fazendo um pullback. Se segurar aqui nessa região acima dos 14 mil pontos, é compra na Espanha também, tá? Indo para a Ásia, nós temos aqui a China, que continua na mesma, mas pegando embalo para subir mais, e o Japão aqui no topo histórico. Veja que o Japão também recebeu ali uma notícia de tarifa, se não me engano, 25%, né? E a Bolsa não sentiu nada. É totalmente diferente da situação do Brasil, que ela é muito mais crítica e envolve outras coisas além de tarifas, né? Os mercados emergentes continuam aqui subindo aos poucos, um pouco consolidadinho. O EWZ, obviamente, sentiu bastante ontem, e olha só o gap de abertura que está aqui. Isso significa o quê? Ele voltou para dentro dessa consolidação, então assim, frustrou aquela compra, então... aqui eu recomendo já colocar o stop aqui abaixo dos 27, né, para quem está comprado, e isso daqui pode ficar feio, né, então essas coisas acontecem na bolsa, tá, eu digo aqui embaixo do 27 porque é o último topo mais alto, né? Então nós temos topo mais alto, então se ele perder, aliás, topo não, fundo, né? Se ele perder esse fundo, aí a coisa vai ramelar mesmo, né? Então tem que ficar atento, isso daqui mostra o que pode mais acontecer hoje no Brasil, ou seja, dólar abrir com gap de alta e o índice abrir perdendo aquele fundo que nós vamos ver na sequência, tá? O petróleo continua enroscando aqui na região de 70, isso aqui é uma consolidaçãozinha, ele pode explodir para cima, tá? O minério de ferro deu uma paulada para cima, provavelmente isso aqui tem alguma coisa a ver com tarifas, não li nada, né? E o cobre, depois da tarifa que o Trump colocou lá de 50%, ele está aqui decidindo se ele vai perder esse fundo ou não, né? Quem deu as caras ontem também foram os metais preciosos, né? O ouro se segurando nessa linha de tendência e reagindo aqui, né? Espremendo volatilidade, né? A prata também continua aqui na consolidação e a platina também na consolidação. Todo mundo com paciência aí para um próximo rompimento. O DXY não saiu do lugar ontem e quem brilhou também foram as criptomoedas, né? Então, olha lá, Bitcoin foi testar o topo dos 112 mil dólares, né? Fechou uma bela de uma barra ontem, e isso daqui, como eu digo, sempre pode romper a qualquer momento, e o Ethereum deu uma disparada também, veio testar aqui os 2.800 dólares, né? Então, a qualquer momento esse negócio aqui pode romper. Geralmente, depois que ele faz um movimento desse, ele enrosca, né? Tanto o Ethereum quanto o Bitcoin. Mas nós estamos num período onde, com a aprovação aí desse Big Beautiful Bill do Trump, está muito evidente de que o mercado vai ser inflacionado, o déficit vai continuar, o governo dos Estados Unidos vai continuar tendo que imprimir dinheiro, e nesse cenário o Bitcoin e as moedas, as altcoins também, são beneficiadas, né, porque elas são deflacionárias. Então isso está ficando cada dia mais evidente. E aí eu queria falar aqui da NVIDIA, né? Então a NVIDIA, olha, pelo gráfico diário aqui, nós vemos que ela ontem andou um pouco mais, né, veio com um gap de alta e continua subindo, mas eu quero deixar evidente para vocês aqui pelo gráfico semanal, que eu já vinha falando há bastante tempo, quando isso aqui rompesse tinha compra, né, então cada um que acha o seu stop, aí, o seu gerenciamento de risco, mas esse negócio aqui rompeu uma consolidação aqui que vem de mais de um ano, né, e imagina a energia acumulada nesse ativo aqui, isso aqui deve explodir a qualquer momento, está dando todos os sinais, então quem quiser que aproveite, isso daqui não é um call, cada um que lamba a sua caceta e vamos para o Brasil. Então aqui já começando pelo DI tivemos uma volatilidade, né, testar aqui os 14.400, isso daqui é um mau sinal, mas está alinhado com
esse dólar, né? Olha só que barra no dólar, né? Fazendo aqui uma barra, fazia tempo que não fazia uma barra de 125 pontos, né? Para cima e vindo testar aqui a região dos 5.600, chegou até, olha, a máxima aqui 5.640, né? Isso daqui indica um fundo e que para você que está com viagem para Disney aí, se não comprou o dólar ainda, deveria ter comprado, mas não fica enrolando porque isso daqui não está com cara de que vai voltar não, tá? Pode até dar uma voltadinha para testar fundo, mas a situação não parece muito boa. E aí, olha, nós temos aqui esse teste agora de topo, como ele fez um movimento muito forte, vamos ver o que acontece aqui. Se ele dá uma oportunidadezinha de voltar um pouco ou lateralizar um pouco para a gente fazer uma nova compra, né? Se esse negócio aqui começar a cair hoje, eu não vejo venda no dólar não, tá? Eu acho até que ele pode abrir com um gap de alta, como a gente viu lá no EWZ. Olhando aqui o índice, olha só que barra, né, enorme aqui de venda. Nós vamos olhar os 60 minutos, né? Ele desceu aqui 3.400 pontos, né, uma barra de respeito. E ele estava aqui descendo um pouco aqui ao longo do dia e aí quando chegou aqui no período da tarde, né? A hora que saiu lá o anúncio, né, no final da tarde, 5 horas da tarde que foi, meteu esse pirocossu aqui para baixo, né? Então agora o que acontece? Nós estamos aqui nessa zona de suporte, mas se por acaso abrir com gap de baixa perdendo aqui, venda e não tem o que falar, tá? Talvez até gap de fuga, vamos ficar de olho aí para o pessoal que está lá no método 10x na sala, a gente opera esse negócio aí, tá bom? Indo agora para as small caps, todo mundo corrigiu, né? Obviamente, small caps veio testar o fundo da consolidação, pode abrir com gap de baixa também. Então, assim, agora, turma, o mercado estava para cima, né? Então a gente estava aí com posições compradas. É hora de gerenciar os trades. Então, você pode apertar os stops, né? Ou sair das posições, esperar esse negócio aqui dar uma sentada para ver para que lado vai, porque a grande preocupação é o nível de resposta que o Brasil vai dar, né? Se o Brasil continuar com essa atitude que ele tem até agora de abraçar os BRICS, China, Irãs da vida e dobrar a aposta contra os Estados Unidos, esse negócio pode ficar muito feio, tá? E a gente não pode duvidar que o Lula seja esperto o suficiente para fazer essa idiotice, né? Então tem que tomar cuidado. Agora, se eles conseguirem mandar uma comitiva lá para os Estados Unidos, ou o Lula ligar para o Trump atender e ele falar, olha, tudo aquilo que eu falei de você era brincadeira, eu te amo, não sei o quê, pode ser que reverta alguma coisa, né? Esse é o cenário menos provável. Então, assim, cuidado que a coisa pode ficar bem feia, tá? O Itaú continua na consolidação, enquanto não perder fundo, ok. O Bradesco também, né? Enquanto não perder fundo, ok. A Sunny, vocês veem que os gráficos estão bem marcados, né? Para quem está comprado, o stop está bem marcado aqui nos fundos, né? Não tem muito o que duvidar. O Banco do Brasil, falamos sobre ele ontem, obviamente, ele caiu também, né? O stop está aqui embaixo, né? Já falei, se perder fundo tem que stopar, não tem conversa. A Vale continua enroscada, mas a Vale, o minério de ferro hoje deu essa paulada para cima, esse gráfico vai ficar mais confuso ainda, provavelmente abre com um gap de alta, né? E a Petrobras aqui difícil de operar também, né? Então eu não iria nesse trade. Então, turma, talvez hoje seja um dia de parar e observar e ver como é que o mercado digere todas essas informações aí que aconteceram ontem, tá? E aí, se ele der as configurações, as oportunidades, a gente vai operar. Se ele não der, nós vamos ficar olhando e esperar reconfigurar e continuar operando, tá bom? Não tente pegar a oportunidade que não existe, tipo, inventar oportunidade. Ou se você está posicionado comprado e o seu ativo caiu muito, tentar fazer preço médio. Não faça isso. Estopa, ou então coloca o stop abaixo da barra de ontem. Se pegar, pegou. Isso são coisas que acontecem no mercado de tempos em tempos, tá? E é para isso que tem o stop mesmo, gerenciamento de risco, tá bom? Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no Método 10x, tem link na descrição do vídeo.